Tudo bom, meus irmãos? Aqui é o Deusimar Andrade, seminarista da Arquidiocese de Fortaleza, que partilha com vocês, dando continuidade a esses nossos encontros formativos sobre a liturgia, sobre vários aspectos da Igreja. E hoje nós vamos partilhar um pouco sobre o Concílio Vaticano II. Mas antes disso, vamos rezar juntos. Se você estiver fazendo alguma coisa, se tiver disponibilidade de parar um momento para rezar, para entrar em oração, para que essas palavras elas não sejam somente para você, muito menos para mim, palavras vãs, palavras que entram por um ouvido e saem pela outra, mas que palavras que possam frutificar no nosso coração. Então vamos juntos rezar, clamando a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Espírito Santo, Deus de bondade e de amor, infunde em nossos corações as virtudes necessárias para corresponder ao amor do Pai, que foi transmitido a nós por Jesus Cristo, em quem tu agiu com muita força, Espírito Santo. Nós te pedimos a força, a graça, os dons necessários. Ilumina a nossa inteligência, ilumina a nossa vontade, para que tudo aquilo que nós aprendamos hoje possa ser colocado em prática com muito amor e devoção. Dai-nos, Senhor, ouvidos de discípulos, para escutar a vossa palavra e colocar em prática tudo o que tu quer para nós. Leitura da carta de São Paulo a Timóteo, da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de 6 em seguintes. Por isso, quero exortar-te a reavivar o dom que Deus te concedeu pela imposição de minhas mãos. Com efeito, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes de testemunhar a favor de nosso Senhor, nem te envergonhes de mim, seu prisioneiro, mas, sustentado pela força de Deus, sofre comigo pelo Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou a uma vocação santa, não em atenção às nossas obras, mas ao seu desígnio e à sua graça, ao qual nos foi dado em Jesus Cristo, antes de todos os tempos. Meus irmãos, que palavra bonita, né? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de 6 ao 10, São Paulo exorta a reavivar o dom de Deus. Em outras traduções se chama de carisma, que significa graça, reavivar a graça. E eu pensei nessa passagem para falar sobre o Concílio Vaticano II, porque o Concílio Vaticano II foi, antes de tudo, uma grande graça de Deus. Meus irmãos, um momento de graça. O que foi o Concílio Vaticano II? Os concílios, de um modo geral, são realizados na Igreja grandes reuniões do Papa, normalmente com os diversos bispos, que se chama ecumênico. Ecumênico quer dizer de toda a casa, né? A oikomenos, né? A casa inteira, a administração da casa. A palavra oikomenos em grego significa isso, né? Então, fazia muito tempo que a Igreja não realizava um concílio ecumênico, antes do Concílio Vaticano I, que começou, mas foi interrompido pelas coisas da guerra. Então, antes disso, fazia muito tempo que a Igreja não fazia um concílio ecumênico. A gente poderia citar o Concílio de Trento como um concílio ecumênico, mas com não tanta representatividade, né? Porque ele se fixava mais naquelas igrejas da Europa. E antes disso, aqueles grandes concílios das primeiras décadas, dos primeiros séculos cristãos, Nicéia, Constantinopla e etc., né? Então é uma reunião do bispo de Roma, o Papa, com os demais bispos. Mas o Concílio Vaticano II teve algumas coisas em especiais. Primeiro, vários assessores. Costume nos concílios terem essas assessorias teológicas, vamos dizer assim. Mas também participantes de outras religiões, judeus, de outras igrejas, ortodoxos, evangélicos, dando um teor de participação muito maior. Uma outra coisa, diferente no Concílio Vaticano II, como um momento de graça, foi o quê? Foi o fato de não ser um concílio para combater nenhum erro contra a doutrina católica. Então, normalmente os concílios eles eram feitos por causa dessas controvérsias teológicas.
Por exemplo, o Concílio de Nicéia fala sobre a maternidade da Mãe de Deus, a maternidade divina. Os vários concílios vão trabalhar questões teológicas. O Concílio de Trento vai tentar contrabater as dificuldades teológicas da Reforma Protestante. Mas o Concílio Vaticano II não. O Concílio Vaticano II, de uma maneira muito simples, ele tenta atualizar, essa é a palavra, aggiornamento, em italiano, que, claro, não se traduz perfeitamente para o português, mas é algo semelhante à atualização, certo? Há uma renovação. Um giorno é dia, aggiornamento é tipo colocar em dia, né? Colocar a giorno, né? Atualizar, né? Tornar atual. Então, não é combatendo a um erro específico. Então, é por isso que nós chamamos esse concílio como um concílio pastoral. Outras pessoas tentam dizer que esse concílio não teve a mesma validade dos outros concílios pelo fato de ser um concílio pastoral e não um concílio doutrinário, entende? Porém, eu acho que essa interpretação ela é um pouco reducionista, sabe, meus irmãos? Por quê? Porque o que configura o Vaticano II como um concílio pastoral é exatamente não combater a nenhuma heresia em específico, mas tentar trazer e articular esses diversos elementos da doutrina católica que fazem parte da tradição numa linguagem acessível para o mundo de hoje. Então, é por isso que eu pensei nessa passagem, reavivai, renovai a graça de Deus. Claro, essa passagem fala muito especificamente para cada um de nós, e talvez seja bom você rezar com ela durante esse dia, quem sabe amanhã, se você estiver assistindo de noite, por exemplo, você trazer essa passagem para a sua oração, ver como é que você precisa retornar ao primeiro amor de Deus, aquele nosso fervor inicial de caminhada, tantas vezes acaba sendo diluído com o tempo na nossa caminhada cristã. E essa passagem ela nos chama a isso, reavivar a graça de Deus em nós. Não ter medo de testemunhar, renovar a vocação cristã e etc. Mas a igreja também, meus irmãos, precisa renovar esse chamado. Sobre o perigo de ficar somente como uma instituição, de ficar somente como uma ONG, ou seja, uma organização não governamental, com o perigo de perder aquele fervor evangélico. Vocês entendem? O evangélico que eu digo aqui não é das igrejas evangélicas protestantes, é evangélico do evangelho. Aquele primeiro amor. Tantos cristãos que naqueles primeiros séculos eles morriam pela fé. Eles defendiam mesmo quando eram perseguidos. Olha, que lindo. Claro, hoje, por exemplo, os cristãos continuam sendo perseguidos, mas na nossa sociedade brasileira, por exemplo, a gente não é mais perseguido diretamente. Claro, existem aquelas perseguições de ele chamar o beato, a beata, comedor de hóstia, rato de igreja, as piadinhas que vão, mas tu não é tão santa, aí a gente não pode mais errar. De fato, a gente tem essas pequenas perseguições, ou nas faculdades, né, que às vezes as pessoas são menosprezadas por serem cristãs, porque são retrógradas, porque são fundamentalistas, talvez nem são, mas se tem esse slogan sobre a pessoa, né? Então, reavivar esse amor de Deus, aquele fogo, de não desanimar na fé. Essa é a intenção do Concílio Vaticano II. A igreja, de uma maneira muito simbólica, pessoal, o João 23, ele começa o concílio fazendo esse grande ato simbólico. Ele abre as janelas do Vaticano e diz: vamos abrir a igreja para deixar que o vento sopre dentro dela. O vento, o grande sinal do Espírito Santo. Esperando que o Espírito Santo pudesse renovar esse grande ímpeto de Deus dentro da igreja. E de fato, pessoal, a partir do Concílio Vaticano II, muitas mudanças visíveis foram vistas. Não sei se vocês pegaram essa época. Eu, logicamente, não peguei, porque o concílio já aconteceu há 50 anos atrás, né? Mais de 50 anos atrás. Eu sou um jovem, posso dizer jovem? Não sei, vamos ver, né? Um jovem de 29 anos, com a graça de Deus. Então, não peguei como é que era a igreja antes do concílio. Então, eu sou um jovem pós-conciliar, vamos dizer assim. Mas talvez você tenha. Lembre dessa época, eu já ouviu falar. A missa era celebrada de costa, a missa era celebrada em latim. Os padres todos andavam de batina. Os padres moravam no seminário de um regime muito mais rígido. Não era como nós, por exemplo, eu e João Paulo. Nós temos a oportunidade de visitar nossas famílias. Nós temos a oportunidade de estar fazendo vídeos na internet, como esse que você está vendo. Então, existem essas mudanças mais visíveis. Porém, essas mudanças mais visíveis, elas são fruto de algo mais profundo. Vamos dizer assim, as mudanças no corpo traduzem a mudança no espírito.
interior. Espírito não como negação do corpo, mas com interioridade, vocês compreendem? Então, qual foi essa mudança interior? E até que ponto nós também podemos falar de mudança? Porque, claro, se houve uma renovação da igreja, Monsenhor Catelan, um grande teólogo, acho que se não me engano, do sul do país, ele fala, se houve uma renovação, supõe-se que a igreja permaneceu a mesma, porque só pode renovar aquilo que continua o mesmo. Se houve uma completa mudança, houve uma mudança de identidade. E a igreja não mudou de identidade. É a mesma igreja de Jesus Cristo de todos os tempos. Entende? Então, o que moveu essa renovação? O que aconteceu antes dessa renovação? A gente também não pode pensar que o concílio foi uma decisão arbitrária dos papas, dos bispos, que aconteceu de uma hora para outra. Pá! Não, de modo algum. Na verdade, o concílio ele foi precedido por todo o movimento. Especificamente, a gente nomeia 4 movimentos. Deixa eu dar uma pesquisada aqui, eu fiz minhas anotações. Meu Deus, será que eu... está aqui, encontrei. Nós poderíamos dizer o movimento ecumênico, ou seja, o movimento de tentar entregar as diversas igrejas cristãs dentro de um só corpo de Cristo. De fato, esse testemunho de unidade, ele para a igreja, sempre foi testemunho de amor de Deus. Como fala lá na oração sacerdotal de Jesus, antes de sua morte, ele fala, Pai, que todos sejam um como eu e tu somos um, porque assim acreditarão em mim, como eu acredito em ti. Então essa unidade, ela é o grande testemunho da unidade da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As igrejas, então, quando elas são divididas, elas são contra-testemunho à sociedade. De fato, eu não sei se vocês já ouviram essa história, Mahatma Gandhi, que foi uma grande personalidade, que não era cristão, tudo bem, mas foi um homem de grande inspiração para a nossa sociedade. Ele falava, como ser cristão, se vocês mesmos não vivem a unidade? Se vocês mesmos não concordam com o que é ser cristão? E ele dizia, eu não sou cristão, eu li a palavra de Deus, ele dizia isso, por causa dos cristãos, pelo contra-testemunho deles. Nossa, isso é muito forte para nós, não é verdade? Porque isso nos leva a nos questionar se nós estamos sendo um testemunho de unidade, de amor, de fraternidade. Mesmo dentro da nossa própria igreja, dentro da nossa paróquia, dentro das nossas pastorais, quando nós não vivemos a unidade, nós estamos sendo um contra-testemunho desse amor trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo, que vivem como uma só pessoa. Então os teólogos, antes do Concílio Vaticano II, já se ligavam disso e ficavam, meu Deus, é necessário a gente fazer um movimento de unidade, que é o que depois ficou conhecido como movimento ecumênico. Não de uma maneira unitária, mas de uma maneira dispersa, vários teólogos começaram a gerar essa reflexão. Vocês compreendem? Um outro movimento nós chamamos de movimento litúrgico. Ou seja, eram aquelas pessoas que estavam ali, um grande nome aí, sem dúvida, Romano Guardini, que foi um grande influenciador da teologia de Bento XVI, que ele se preocupava com esse adornamento, essa renovação da liturgia, para que a liturgia fosse mais palpável ao povo. Tanto que, assim, uma observação, né? Para cada um desses movimentos, nós poderíamos dizer que houve o lançamento de um documento do concílio. Do movimento ecumênico, o concílio ele lança o Ad Gentes, e outro documento que me falha a memória agora sobre a liberdade, Dignitatis Humanis, se não me engano, sobre a liberdade religiosa, falando sobre esse movimento ecumênico, certo? Desse movimento litúrgico é lançada uma constituição dogmática, ou seja, um documento central do concílio, que é a Sacrosanto Concílio, que nós queremos aprofundar depois em outros vídeos. Vamos trazer aqui um especialista para vocês, tá certo, pessoal? É verdade, a gente está conversando com um padre para a gente gravar esses vídeos com ele, um padre que tem doutorado, assim, é bem conceituado mesmo, que é nosso professor. Então esse movimento litúrgico ele queria trazer essa centralidade da participação da liturgia, pelo entendimento de que todo o povo de Deus é um povo sacerdotal. Então é um movimento, vamos dizer assim, de renovação litúrgica, né? E, como eu falei, a gente vai aprofundar nisso em um outro momento, visto que as nossas formações são voltadas especificamente para a liturgia, ok? Um outro movimento, o movimento bíblico, ou seja, a tendência da igreja de querer voltar às fontes bíblicas, de querer voltar à fonte originária de onde nasceu a igreja, a palavra de Deus, o evangelho,
E o documento Dei Verbum, Constituição Dogmática Dei Verbum, também outro documento fundamental para o concílio, vai falar exatamente sobre essa renovação das fontes bíblicas. Por fim, o movimento patrístico, que é exatamente aquela patrística que a gente entende como aquela idade primitiva da igreja. A palavra patrística vem de padres, que não quer dizer necessariamente sacerdotes, nesse caso, que significa pais. Os padres, os pais da igreja, que são esses primeiros padres, bispos, leigos, até mulheres são, por alguns teólogos, considerados parte desses padres, desses pais, né? Mulheres, no caso, seriam mães da igreja, nesses primeiros séculos aí, até o século VI, VII, alguns teólogos dizem que vai até o século XI. Então, esse movimento patrístico é de retornar à fonte, ou seja, como é que esses primeiros cristãos interpretaram a palavra de Deus, dada por Jesus Cristo. Como eles estavam mais perto da origem, vamos dizer assim, eles tinham uma interpretação mais próxima às fontes. Então nós, quando retornamos a essas fontes, seja a palavra de Deus, seja a patrística, nós estamos ali voltando às origens, estamos reavivando a graça que Deus deu em nós, como eu falei na passagem. Então, essa tradição também vai estar sintetizada, vamos dizer assim, no documento Dei Verbum, né, a Dei Verbum vai falar da importância tanto da palavra de Deus, quanto da tradição para a interpretação da palavra de Deus, focando ali, né, na importância que os padres da igreja têm. Na Dei Verbum fala um pouco sobre isso. No outro documento sobre a formação sacerdotal, um documento chamado Optatam Totius, ele fala também sobre a importância do estudo dos padres da igreja para os seminários, para a formação sacerdotal. Meus irmãos, vocês vão notar no textozinho que a gente mandou, né? Espero que vocês abram, hein? Vamos lá acompanhar. Coloquei as diversas constituições, decretos e declarações. Essa divisão é pelo grau de importância do documento. Os documentos mais importantes são as constituições. Em segundo lugar, os decretos e, por fim, as declarações. As declarações, todos eles são muito importantes porque são documentos conciliares, mas nós podemos falar, sem dúvida, desse grau de diferenciação de importância, tá certo? Eu queria trazer com vocês aqui uma frase de São João Paulo II sobre a importância do concílio, que vocês também vão encontrar no nosso texto, tá bom? O Concílio Vaticano II constitui uma graça do Espírito à sua igreja. Então, olha, é aquela crença de que o Espírito Santo não só atuou na vida de Jesus, não só atuou na vida daquela igreja primitiva, como nós lemos nos Atos dos Apóstolos, mas essa mesma igreja permanece viva, renovada, até os dias de hoje, sendo guiada pelo Espírito Santo. É por este motivo, escutem só, olha aqui, que lindo, que bonito. É por esse motivo que permanece como um evento fundamental, não só para compreender a história da igreja no fim do século XX, né? Concílio Vaticano II, 1950, iniciado, né? No ano de 62, terminado no ano de 65, né? Faz aí 55 anos para o final do concílio, né? Então, São João Paulo II fala, não só é possível compreender o final desse século, a história da igreja no final desse século, mas sobretudo para verificar a presença permanente do ressuscitado Jesus ao lado de sua esposa, no meio das mais diversas vicissitudes do mundo. Ou seja, Jesus continua presente e atuante na sua igreja. Mediante a Assembleia Conciliar. Olha que ele falou isso no ano 2000, já fazia 35 anos do final do concílio. Pode-se constatar que o patrimônio de 2000 anos de fé se conservou na sua originalidade autêntica. Pessoal, isso é muito importante porque houveram pessoas... Olha, a frase do Papa é muito importante porque ele fala, né, que esses 2000 anos de igreja permanecem unidas. Porque houveram pessoas que tentaram dizer, não, a partir de agora é que a igreja que está valendo. Até então não era a igreja de Jesus Cristo, é a partir de agora, a partir do Concílio Vaticano II. Mas, meus irmãos, negar isso seria negar que essa igreja é a mesma igreja de Jesus Cristo. Claro, a igreja passou por altos e baixos, como o próprio João Paulo II já pediu perdão pelos erros da igreja. Claro, não em matéria de doutrina, não em matéria de moral, daquilo que a igreja fala como digno de fé, mas pela atitude dos seus membros. Membros que tantas vezes, pela sua infidelidade, pelo seu pecado,
pecaram no passado e continuam pecando. Sou eu e você, esses membros pecadores, né? Somos nós, pedras vivas da igreja. Assim como o Papa também pode ter os seus pecados, né? Assim como os bispos podem ser os seus pecados, os padres, mas nós também. São seres humanos da mesma carne, do mesmo barro que nós, meus irmãos. A igreja santa e pecadora. Porém, apesar desses altos e baixos, o Espírito Santo continua agindo na sua igreja. Como pode a gente pensar que o Espírito Santo não permaneceu ausente na igreja? O Espírito Santo não permitiu que a sua igreja permanecesse no erro. Se ela errou, se ela vacilou, se ela caiu, o Espírito Santo retoma ela e não deixou ela permanecer no erro. Por exemplo, quando suscita na pessoa de São Francisco de Assis um testemunho profético para uma igreja de pessoas apegadas à riqueza. Então ele vai lá, o Espírito Santo suscita uma vida nova, um espírito novo, uma renovação das fontes. Assim também foi o Concílio Vaticano II. Nós cremos essa atualização, esse adornamento do Espírito Santo na vida da sua igreja. Porém, a gente não pode negar toda a história boa que a igreja teve. Toda a sua tradição, todos os seus ensinamentos, tudo aquilo que nós herdamos, que faz parte da grande tradição. Aí é interessante porque sutilmente o concílio vai separando, diferenciando a grande tradição, escreve até com alguns teólogos com T maiúsculo, de tradições supérfluas ou menos importantes. Até os padres que dão aula para a gente sempre usam esse exemplo. Alguns senhores, algumas senhoras dizem, não, padre, mas a gente sempre fez assim aqui na paróquia. Tudo bem. Isso é uma tradição com T minúsculo, porque são coisas que foram feitas assim, mas podem ser diferentes. É diferente da tradição com T maiúsculo, que é assim e que não pode mudar. Por exemplo, a oração eucarística. A oração eucarística é uma tradição com T maiúsculo. Faz parte da história, da grande história da igreja, a consagração do corpo de Cristo, vocês entendem? Não está na Bíblia, faz parte da tradição, tem elementos bíblicos, assim como toda a tradição, mas é uma tradição com T maiúsculo. Então, e se essa mudança da igreja, como o Bento XVI vai falar de uma continuidade, ou seja, a igreja permanece a mesma, mas numa descontinuidade, ou seja, a mudança e a renovação. Coloquei lá esse texto e quero ler para vocês. É exatamente nesse conjunto de continuidade e descontinuidade, a diversos níveis, que consiste a natureza da verdadeira reforma do Vaticano II. Neste processo de novidade na continuidade, devíamos aprender a compreender mais concretamente do que antes as decisões da igreja em relação às coisas contingentes, por exemplo. Ou seja, as coisas que poderiam mudar, as coisas contingentes, houve novidades. Certas formas concretas de liberalismo, de interpretação liberal da Bíblia, deviam necessariamente ser essas mesmas acidentais, ou seja, são coisas supérfluas. Justamente porque referidas a uma determinada realidade que são mutáveis. Era preciso aprender a reconhecer que em tais decisões, somente os princípios que exprimem o aspecto duradouro permanecem subjacente e motivando decisões a partir de dentro. É uma linguagem difícil, mas é isso que ele está comentando. Reconhecer que nessas coisas que são supérfluas, ou passageiras, ou momentâneas, nós precisamos reconhecer algo de duradouro, algo de firme, aquela grande tradição, vamos dizer assim, com o T maiúsculo. Não são, por sua vez, igualmente permanentes as formas concretas que dependem de situações históricas e podem ser submetidas a mutações. Ou seja, o que o concílio mudou não foi a essência da igreja, aquilo que permanece, aquilo que é firme. Mudou a maneira de transmitir essa igreja para os dias de hoje. É uma renovação do Espírito Santo. Nós também, meus irmãos, precisamos pensar de uma maneira atualizada, sem perder, claro, aquilo que é essencial, mas atualizar a nossa fé. Para poder falar ao mundo de hoje, para poder falar aos jovens, por exemplo, a internet, né? A igreja precisa se atualizar à internet, a cidade ao mundo vertical. Muitas vezes os horários das paróquias refletem ainda tanto aquela mentalidade de uma paróquia de interior, onde as pessoas têm uma 100% de disponibilidade para ir à igreja. Então são várias coisas que o Concílio Vaticano II nos ajuda a pensar. O uso das artes, o uso da música,
que vai sendo atualizado. Então, são vários aspectos que nós já bebemos dos frutos hoje, né? As pessoas costumam dizer, meus irmãos, que a igreja está diminuindo seus fiéis. E o nosso bispo, o nosso arcebispo, Dom José Antônio Aparecido Tosi Marques, fala que ele não acredita nisso. Em primeiro lugar, porque ele fala, na sua época de adolescente, ele não lembrava de tantos movimentos, de tantas pastorais, de tantos leigos atuantes. Talvez a força simbólica da igreja, que a igreja antes, né, era uma igreja que falava, as pessoas escutavam, era uma igreja que ser padre era um status, hoje realmente não existe mais isso. Talvez se um padre entrasse de batina numa sala de aula, como eu fui professor, não era padre na época, leigo, fui professor de educação religiosa, os meninos não tinham aquele mesmo respeito pela oração, como se tinha antigamente. Porém, com a linguagem atualizada, nós precisamos mostrar o Evangelho plausível para o jovem de hoje. Não mais forçado na autoridade, não mais forçado pela força das palavras, mas pela força do testemunho. E isso, o Concílio Vaticano II nos trouxe com muita firmeza. Meus irmãos, acredito que, em poucas palavras, claro, existem vários aspectos históricos que poderiam ser trabalhados, a detalhamento de cada um dos documentos, das declarações, dos decretos, né? Mas eu acredito que o grande espírito do Vaticano II eu tentei transmitir durante essa formação. E peço que gere frutos na tua vida. Se você nunca ouviu falar do Vaticano II, muito prazer, foi hoje seu primeiro contato. Se você já ouviu falar, talvez foi tempo de rememorar coisas boas que você já trazia para a sua vida. Mas eu queria terminar pedindo a Deus, e pedindo a você essa abertura de coração, para a graça de Deus, desse reavivar o dom e o carisma que Deus colocou em nós, através também do concílio. Senhor Jesus, Deus de bondade, de misericórdia, nós invocamos a Tua bênção sobre nós, para que o nosso coração seja renovado pela Tua graça, pela Tua força e pela Tua fé. Nós te pedimos que não deixais que o Espírito Santo se distancie de nós, seja pelas nossas fraquezas, seja pelas nossas faltas, mas enviai de novo esse Espírito Santo para realizar essa renovação, esse adornamento na Tua igreja e também na nossa vida. Faz de nós pedras vivas da igreja. Virgem Maria, nossa Mãe, abençoa-nos e guarda-nos. Amém. Invoquemos a bênção de Deus Todo-Poderoso sobre nós, sobre a nossa família. Eu não posso abençoar, não sou padre, mas posso invocar a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Fique com Deus. Tchau.